Vamos partir então para o vídeo 10 da série O ABC do Investidor e iniciar um novo assunto, né? Dessa vez renda variável ou bolsa de valores, como você preferir. Então, como eu tenho feito aqui nessa série, vamos utilizar vários termos que dizem a mesma coisa. Então, bolsa ou renda variável dá meio que na mesma. Primeiramente, conceito mais simples, né? O que é a bolsa de valores? Nada mais do que um ambiente seguro, regulamentado e, atenção, padronizado, onde são negociados títulos e valores mobiliários emitidos, aí sim, necessariamente, por uma empresa de capital aberto. Então, nada impede também que uma empresa X, que não tenha capital aberto, abra o capital e aí é chamado aquele IPO, ou Initial Public Offering. Inclusive, salvo se eu estou enganado, não coloquei essa sigla aqui, então já fica aí de brinde, né? O IPO, IPO, é o Initial Public Offering. O que é isso? É quando uma empresa de capital fechado, ela vai emitir ação pela primeira vez. Depois que ela fez a primeira emissão, ela faz o chamado follow-on, novas emissões. Também é possível. Então, uma emissão primária pode ser um IPO, pode ser um follow-on. Vamos lá. Muita gente pensa que bolsa de valores ou renda variável são ações. Erradíssimo, eu não vou entrar no mérito nessa série, mas já fica aqui nessa introdução sobre renda variável, mas na bolsa de valores negocia até ativo de renda fixa como debêntures. Existem algumas negociadas em bolsa sim, FIPS, que é o Fundo de Investimento em Participação, então nem são tão raros assim, mas o intuito dessa série são termos, são conceitos e não o mérito do ativo. Então eu não vou falar de FIP, não vou falar de debênture negociada em bolsa. A gente vai se ater aos principais ativos negociados. Então já vamos dando sequência aqui na apresentação. E definitivamente as ações, de muito longe, é o principal ativo, é o de maior volume, é o de maior conhecimento do público em geral. O que é uma ação? Vamos falar da minha empresa, Performance Invest. Poxa, Daniel, eu acho que você tem um baita de um negócio na mão. Como é que está esse negócio, né? Você não pretende expandir, abrir filiais, inclusive pensar no internacional? Bom, pode ser que alguém olhe para essa empresa e fale, tem um baita de um potencial, eu quero ser o seu sócio. Uma empresa de capital fechada como a minha, ele pode entrar no contrato social da empresa, mas não existe a negociação ou o trade. Já mais uma palavrinha aí, trade é negócio em inglês. Então quando você fala assim, e esses traders são negociadores, no caso de ação. Ou trade, o cara fez um day trade, um negócio intradiário, a gente vai entrar no mérito mais tarde. No caso da Performance Invest, eu posso fazer uma requisição para a CVM e abrir o capital. E aí sim, quem quiser tornar meu sócio, compra a ação na bolsa. Então o que é uma ação? É a menor fração do capital social de uma empresa. Capital social, o que é isso? Vamos resumir? É a menor fração de uma empresa. É uma partezinha da sua empresa. E aí você pega essas empresas listadas em bolsas, tem centenas de milhões, talvez alguns bilhões de ação. Então, vamos supor uma empresa que valha 100 milhões e ela emite 100 milhões de ações. Quanto vale uma ação? R$1 nesse meu exemplo. Então, para cada real, uma ação que pode valorizar ou desvalorizar. Mas a ação é uma fração da empresa e quem as adquire se torna sócio da empresa. E o ETF? O que é um ETF? Traduzindo literalmente, é um Exchange Traded Fund. Então nada mais é do que um fundo negociado em bolsa. Normalmente os ETFs são fundos de índice. O que é isso? É uma cesta de ação da bolsa de valores. Qual que é o exemplo mais conhecido? O BOVA11. O que é o BOVA11? Muita gente sabe, não todo mundo. Então esse é um conceito muito importante. Que o benchmark preferido, número 1, lembra lá do benchmark? Que podia ser o CDI, o dólar, o IPCA. Agora vai um benchmark de renda variável. É o IBOV, ou o índice Bovespa.
É uma cesta de ações, mais ou menos 100 ações, que tem o maior volume de negócio e o maior valor de mercado na Bolsa Brasileira. Então, na Bovespa deve ter mais de 500 empresas que são negociadas. Quais são as principais? Você junta numa cesta, num ETF, 1 para 1, se estão 100 ações, 1% cada ação? Não. As mais negociadas, como Petro, Vale, Itaú, Ambev, Banco do Brasil. Então os grandes bancos, Petro, Vale, Ambev e algumas outras, VEG, Magazine, tem um peso maior. Não vou entrar no mérito aqui. Agora você imagina que o investidor queira comprar um pouquinho de cada uma dessas ações para estar diversificado da mesma forma que o índice Bovespa. Você gastaria muito dinheiro e daria um operacional muito grande. Você compra simplesmente o BOVA11, que é uma gestão passiva, porque ela simplesmente replica o índice Bovespa nesse ETF. Então, se você comprar R$100 de BOVA11, você está comprando lá alguns centavinhos de cada uma das empresas na devida proporção que compõem o índice Bovespa. Eu dei um exemplo. Aí você vai ter o ETF de Small Caps, que é o Small 11, o Divo 11, são as maiores pagadoras de dividendos, e aí você tem N ETFs, incluindo o Hash 11, que é o Hashdex, que é um ETF de criptoativos, onde 70%, acho que 60% é Bitcoin, outros 30% é Ethereum, já dá 90%, e os outros 10% são pulverizados em moedas, em criptoativos menores. Finalmente, fundos imobiliários, que também têm bastante aceitação e muitos investidores já conhecem. São extremamente similares às ações, é uma fração de um imóvel ou de uma cesta de imóveis. A maior parte dos fundos imobiliários, eles não têm apenas um imóvel, tem alguns imóveis. E quando você compra lá R$1.000 ou R$10.000 ou R$100.000, você está comprando uma fraçãozinha de prédios na Faria Lima, na Paulista, no Rio de Janeiro, em Brasília, incluindo shoppings, galpões logísticos, sem imaginar no ambiente de fundo imobiliário, e inclusive tem os fundos de recebíveis. Mas eu, de novo, não vou entrar no mérito, no detalhe da classe fundos imobiliários. Isso seria tema para um outro vídeo. Bom, a gente falou dos ativos mais conhecidos, mais comuns, e digamos assim, você comprou, subiu, tá tudo certo, comprou, caiu, tá tudo certo, tá lá na sua posição. Agora eu vou entrar no mérito dos derivativos, que são ativos que oscilam em relação a esses outros ativos que eu já comentei. Então vai ser tema para próximo vídeo da série, mas, por exemplo, uma opção de uma ação de Petrobras, por exemplo. Então veja que a opção mesmo está atrelada à ação da Petrobras. Então eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse tema no próximo vídeo da série.